Oi, gente. Tudo bem por aí? Desculpa, tava terminando de fazer um lanchinho por aqui. Sabe que antes de começar a gravar, bateu uma fominha e, ó, pelo visto, eu não fui o único não, tá? Olha só aqui, ó. Este cachorrinho aqui, ó, comeu a ração dele, mas não foi sozinho não. Ó que belezinha, ele levando o ratinho de pelúcia pra comer junto. Muito fofo. E a educação deste outro doguinho, minha gente, comendo de garfo, é mole? E repare que ele pega a comida ali, ó, com todo o cuidado do mundo para não deixar cair nada. E agora me diz aqui, ó, é um cachorro ou é um coelhinho? Esse distinto orelhudinho adora comer cenoura. E detalhe, de babador no pescoço, tá? Que é para não fazer bagunça. Quem é que aguenta com tanta fofura desse jeito? A hora de comer costuma mesmo ser uma alegria para os nossos animais de estimação, né? Eles adoram, mas ó, assim como vale para nós, seres humanos, também é importante pensar na qualidade nutricional dos alimentos que a gente oferece para os nossos pets. Aqui, ó, estes são o Thor e o Nick, dois cãezinhos que têm uma alimentação especial. Vamos conversar com a tutora deles, a Tainá? Oi, Tainá, tudo bem por aí? Oi, tudo bem, e você? Tudo certo. Eu tava aqui falando da alimentação do Thor e do Nick. O que eles costumam comer atualmente? Então, hoje em dia eles fazem alimentação natural, né? E eles comem carne de porco, peixinho, batata. Esse é um assunto bem interessante. Posso encontrar com vocês pra gente continuar esse papo? Claro, pode sim. Já tô a caminho. Tá bom, até já. Preocupação com a alimentação para quê? Para que esses dois continuem assim, ó, lindos, fortes. Você tá sempre ligada, né, Tainá? Eu tô. A gente tá sempre ligadinho na alimentação deles, principalmente do Thor. Principalmente por quê? Então, quando ele chegou pra gente, a gente descobriu que ele tinha algumas alergias a algumas... a frango, por exemplo, carne. Sim. E então, assim, ele tem uma alimentação um pouquinho mais restrita. Entendi. Então a gente tem que ficar sempre atento com o que ele come. Só alimentação natural é a gente que faz. Ele já tá com você há mais ou menos 4 anos. 4 anos. Nick chegou um pouquinho depois. O Nick acho que chegou 2 anos depois. Mas já chegou nessa onda da alimentação natural. Já chegou na alimentação natural. Eles nunca comeram ração, pelo menos não na tua casa? Em casa, no começo, o Thor, porque quando ele veio, ele já comia ração. Então a gente, no primeiro momento, manteve a ração dele. E aí foi onde a gente começou a perceber que ele se coçava muito, caía muito pelo mesmo. E depois de uns testes de alergia, a gente descobriu que ele era alérgico a algumas coisas. E que praticamente todas as rações têm. Ele é alérgico a ovo, trigo, farinha. Então assim, no Thor começou, a gente faz as porçõezinhas de alimentação para ele de acordo com o que ele pode comer. E o Nick, quando ele chegou, ele não ia querer comer ração, com o Thor comendo comidinha deliciosa. E aí a gente fez a alimentação dele e adequamos também para a alimentação natural. E nada feito a olho, é medida, é porção. Porção. A gente cozinha, prepara, corta, pesa e congela para a semana. É um trabalho, mas imagino que seja um trabalho que você faz com gosto, sabendo que você está cuidando da saúde deles, né? Com muito gosto, muito prazer. Quando a gente fala de nutrição em animais, muita gente pode pensar no primeiro momento em quê? Naqueles animais de criação, né? Pensar na nutrição do gado porque ele vai fornecer carne, leite, ou na nutrição da galinha porque ela também vai oferecer carne, ovos. Mas no contexto dos animais de estimação, isso também existe e é uma discussão muito importante. Por isso a gente trouxe a doutora Tamara, que é especialista no assunto, médica veterinária, especialista em nutrição. Doutora, vamos começar falando de cachorro, que é um animal bem popular, todo mundo tem em casa, e aí tem muito daquilo de só dou ração. Primeiro de tudo, só dar ração é interessante? Depende. Hoje a gente fala de uma gama muito ampla, né, Tiago? Assim, a gente tem vários animais que têm várias comorbidades. Então, hoje os animais vivem muito mais do que antigamente. Então,
dependendo das suas comorbidades, a gente não tem ração específica para isso. E aí, por isso que a gente opta pela alimentação natural. Mas existem algumas rações específicas, por exemplo, o cãozinho com problema renal, existe? Existe. Problema renal, problema hepático, dermatopatias em geral, problema de cálculos na urina. Só que se ele tem um problema cardiológico junto com um problema dermatológico, por exemplo, aí vem o grande impasse. Porque daí não tem uma ração para tudo isso junto. Exatamente. Pode juntar uma coisa com a outra? Pode. Hoje em dia a gente chama isso de mix feeding. O mix feeding é o quê? É misturar ração com alimentação caseira ou ração com sachê, e aí tudo isso tem que ser muito bem balanceado, senão você tira, você acaba desbalanceando e o animal começa a ter um excesso de peso. A alimentação natural também não é oba-oba, quer dizer, não é qualquer coisa que eu possa oferecer. Não, é o que eu sempre falo pro tutor. Se você me perguntar hoje, Tamara, o que eu posso dar para o meu animal? O que é melhor dar para o meu animal? Um arroz com frango e cenoura ou uma ração? Eu vou te falar, sem sombra de dúvidas, uma ração. Porque a gente tem certeza que ali está muito mais balanceado, tem todos os nutrientes necessários. Porque só o arroz, frango e cenoura não está 100% balanceado. Sim. Então a gente precisa de suplementação, sim. A gente precisa de outros alimentos ali, grupos alimentares específicos. Então a gente precisa de outras coisas ali. Agora, se você me perguntar, uma ração ou uma alimentação natural, o que você prefere? Sem sombra de dúvidas, a alimentação natural. Tem alimentos que estão tranquilos, a gente pode oferecer para o cãozinho, e tem outros que são proibidos. Eu sei que a lista é grande, mas vamos citar alguns exemplos. Carambola é tóxico para cão, uva é tóxico para cão, chocolate, né, é tóxico para cão. Então existem aí algumas listas de alimentos que a gente não pode usar. Além de, muito importante, todos os tubérculos crus e com as suas cascas também são tóxicos para cães. Então, o que são os tubérculos? São todos os carboidratos que vivem embaixo da terra. Então, inhame, mandioca, todos esses que soltam meio que um leite, assim, eles são tóxicos para animais se for cru. Cozido e sem casca, sem problema nenhum. Tudo bem. Doutora, pensando num cãozinho, vamos dizer, saudável, né? Um cãozinho que não tem alguma questão cardiológica nos rins, enfim. O que seria uma alimentação bem equilibrada em questão de nutriente para esse animal? Um alimento que tenha proteína, carboidrato, legumes, fibras e gordura. Isso é um alimento básico para o cão. O que vai diferenciar de uma patologia para outra é a porcentagem de cada coisa. Então, por exemplo, num paciente renal, a porcentagem de proteína ela é menor, a porcentagem de carboidrato ela é um pouco maior, justamente por conta da parte fisiológica de todas essas questões que o animal tem, né? E a gente pensando nos ancestrais dos cães, a gente já lembra de animais carnívoros. Atual, para o nosso cão doméstico, só carne basta? Então, eu também trabalho com essa parte de dietas cruas, né? Então, a gente chama ela de BARF, que é uma dieta biologicamente apropriada, é uma dieta ancestral mesmo, então é uma dieta composta exclusivamente por carne, tem um pouquinho de vegetais, fibras, muitas frutas silvestres, bem tipo característico mesmo de tudo que o animal encontraria na natureza. Para alguns cães eu acho que funciona super bem, mas por exemplo, qual é o meu problema com a BARF? Eu não posso usar em cães com gastroenterites, então problemas gástricos assim, ela é contraindicada, então a digestibilidade do animal não é tão boa, ele não produz tanto suco gástrico a ponto de conseguir digerir toda essa matéria, então a gente precisa ver, porque cada paciente é de um jeito. Então eu falo, não existe receita de bolo. É isso, né? Entendeu? Que você não vai oferecer nada pro teu bichinho sem ter orientação de um profissional para que você consiga fazer isso de uma maneira adequada. Nem mesmo aquilo que teoricamente ele encontra na natureza, porque ela falou aí, né, de coisas que os bichinhos podem encontrar. E uma coisa muito fácil de ser encontrada, inclusive pelo seu cachorro, pelo meu aí durante um passeio, é grama. Vira e mexe a gente vê os cãezinhos comendo grama durante o passeio, encontrou ali numa pracinha. Por que será que isso aí acontece, hein? Vamos pesquisar. Cães e gatos são carnívoros, mas se você convive com esses animais, sabe que não é difícil de se deparar com cenas deles comendo grama de vez em quando. Por que será que isso acontece, hein?
Em alguns casos, a grama pode ajudar mesmo a suprir a necessidade de fibras na alimentação do bichinho, e isso colabora com a digestão e ajuda a diminuir algum desconforto gastrointestinal. Mas a grande razão está na ancestralidade. Pesquisas já revelaram que tanto os ancestrais dos cães quanto dos gatos tinham o hábito de ingerir grama para estimular a atividade muscular no trato digestivo e, assim, colocar para fora parasitas intestinais indesejados. No entanto, o tutor deve ficar em alerta caso o pet comece a comer de uma hora para outra e em grandes quantidades, especialmente se apresentar sintomas como vômito, diarreia, apatia e perda de apetite. Nesses casos, tem que levar para o veterinário para investigar o que tem de errado imediatamente. É que o excesso de ingestão de grama pode ser sinal de má nutrição, gastrite, desidratação, verminoses, cólicas abdominais, entre outros problemas. Cãezinhos bem nutridos, bem alimentados, direto pro feed da nossa Galeria Pet. Vamos fazer uma foto? Com certeza. Aqui então, X... Obrigado pela participação de vocês, pessoal. Vocês foram incríveis. E agora vamos dar uma olhadinha aqui, na nossa Galeria Pet, outros registros, tá bom? Começando pela Amora, aqui, a doguinha do Rodrigo. E sabe qual que é a comidinha favorita dela? Pois é, você não tá vendo errado não, tá certo, melancia. Aliás, não só melancia, a Amora gosta de várias frutas, mas também, né, até o nome dela, Amora, é nome de fruta. Falando em fruta, a predileta aqui, da Bela é banana. Quer dizer, uma das prediletas, né? Porque ela também ama melancia e maçã. Mas a Bela comendo banana é um charme, né? Olha só, com todo cuidado para não morder a casca sem querer. Já do que a Miley gosta mesmo é de biscoito, daqueles próprios para cachorro, né? Claro, aqui, gente. O jeitinho que ela mastiga é cheio de cuidado. Parece até que tá ali, segurando para o biscoitinho demorar mais para acabar, né? A Abigail também é da turma do petisco, mas com ela não é só entregar o biscoito que ela já sai comendo não, tá? Ela tem mania. Só come, se for em cima de um tapetinho ou na caminha dela. É mole. E para fechar por enquanto, aqui, os gatinhos da Kátia, o Simba e o Cookie, que adoram comer ração, mas não é qualquer uma, só daquelas de qualidade e sem corantes. É isso aí, Kátia, priorizando a saúde dos gatos para que eles estejam sempre lindos, sempre fortes, bem gatos mesmo. Desculpa o trocadilho, não aguentei. Para os seus pets também darem as caras, ou melhor, os focinhos e os bicos aqui na nossa Galeria Pet, manda uma mensagem pra gente no Instagram. Você pode acessar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Eu não sei em que hora do dia você está assistindo este programa, mas de uma coisa eu sei. Não importa. Sempre dá para fazer um lanchinho. E vários pets concordam comigo, viu? Por exemplo, aqui, o café da manhã deste gato foi bem saudável. Ele aproveitou que o tutor estava cortando um melão e aproveitou para já ir comendo uns pedacinhos. Delícia, né? Já a fome deste outro bichano aqui, bateu de noite e a janta foi sopa. Só que detalhe, de dentro da panela mesmo, tá? Ali em cima do fogão, sem dó, bem cara de pau, né? E o lanche deste rapaz aqui, foi a boa e velha ração mesmo, mas não a dele. A do outro gato da família, que estava num pote separado, escondido num lugar alto para este aí não alcançar. Mas não é que ele se esticou todo? Deu um jeitinho? Fala sério. Os gatos têm padrões de comportamento alimentar diferentes dos cães. Na natureza, eles podem comer 24 horas por dia se tiverem livre acesso aos alimentos. Contudo, pesquisadores do comportamento felino já observaram que a tendência é que eles se alimentem mais ao pôr e ao nascer do sol. Aqui, Estes são a Snow, o Cebolinha
e o Lely, gatos que estão com a dieta em dia por causa do papai preocupado que eles têm, o André. Vamos falar com ele? Oi, André, tudo bem por aí? Oi, Thiago, tudo bem e você? Tudo bem. Pelo que eu soube, você tá sempre atento ao que seus gatos comem, né? Totalmente, eles são parte da família e a gente preza muito pela alimentação deles. Hoje o tema por aqui é nutrição. Bora bater um papo sobre isso? Posso me encontrar aí com vocês? Bora, vamos? Então me espera que eu chego já já. Fechou. André, o que é a alimentação dos seus gatos, basicamente? Eu procuro, além da ração, né, que eu dou 3 vezes ao dia, procuro dar alimentações naturais, como frango, peixe e intercalar para eles poderem beber mais água durante o dia. Geralmente um dia eu dou frango ou peixe e a gente cozinha sem sal, sem óleo, para não prejudicar também. Até porque gato é um bicho mais cheio de manias, né? De repente, se você misturou ali, ele não gostou, ele não vai comer nada, nem Só frango, come nem... o frango. Come o frango, pelo menos. Sim, sim. Mas você começou a dar esses extras, vamos dizer assim, né? A carninha, ou de frango, ou de peixinho. Por quê? Era uma coisa que você estudou a respeito? Você percebeu que eles não estavam querendo só a ração? A minha irmã é técnica veterinária, então ela sempre deu dicas de dar uma comida natural, o frango, o peixe, e eles gostam muito de peixe. Só de ter o cheiro de peixe, eles já ficam miando. Já é o favorito. Sim. E eles comem também petisco, ração úmida, alguma coisa assim ou não? Industrializada eu procuro não dar, porque tem muito conservante e muitos ingredientes que não são bons para eles, né? E você sente, oferecendo uma comida de qualidade, né, com uma ração boa e o complemento que você traz também através dessas proteínas, que melhora a qualidade de vida deles, até em relação à dentição, queda de pelo? Totalmente, porque faz eles beberem mais água. E aí o desafio do tutor do gato é fazer eles beberem água, né? Ela tem a mania de beber água do copo, então ela gosta de água do copo. O Cebolinha e o Lely, eles bebem ou da vasilha ou da água corrente, que é o que eles mais gostam. A alimentação de gato é sempre um tema complicado para o tutor, porque parece que o gato gosta da ração, né, doutora? Sim. É muito engraçado isso, né? A gente falar sobre isso, porque os tutores de gato, eles tentam fazer de tudo para agradar o gato, para fazer com que ele coma outras coisas, né? Além da ração. Sim. E o gato não gosta. Por que isso? Eu acredito que vem muito da palatabilidade e do costume. O gato, ele é muito metódico, vamos assim dizer. Então, ele tem os seus rituais. Então, assim, se você acostuma um gato desde bebezinho, eu tenho alguns pacientes que comem comida crua desde bebezinho. E eu falo que eles são umas panterinhas, assim. Então, eles comem desde bebê comida crua e eles continuam comendo. E se você der ração, eles não sabem nem o que é. Mas o que seria uma dieta adequada e equilibrada para um gato? Gato gosta de sachê, então o sachê seria uma coisa que a gente poderia acrescentar na alimentação. Existem vários sachês hoje no mercado, então você consegue achar desde frango desfiado, atum ralado, salmão. Mas funciona como alimentação? Porque quando a gente fala desses produtos industrializados, isso vale para cães também, né? A gente fica com um pouco de medo do que está compondo aquele produto. Por exemplo, às vezes pode ter algum corante ou sódio em excesso, isso também tem que ser uma preocupação? Sim, por exemplo, existem algumas marcas de ração para gato que a gente sabe que tem muito sódio, inclusive uns petisquinhos, que parecem uns pastéisinhos assim, que também tem muito sódio, então isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, existem sachês hipercalóricos, então existem sachês que se você der uma colher é o suficiente para alimentar esse gato, tipo, por um dia. Até porque em excesso também pode ter aquele problema da obesidade, isso não é nada saudável. Agora, falando de petisco, porque gato não é bobo e sabe que petisco é gostoso, então ele vai querer ali sempre um petisco. É difícil encontrar um gato que não vai aceitar. Mas o petisco também tem que ser visto como isso, um agrado, e não como alimentação. Exato. Então, é sempre isso, né? A ração, e eu sempre falo pro tutor que o petisco representa 10% da alimentação. Então, se você for dar o petisco, tipo, todos os dias, diariamente, como uma forma de recompensa, ou sei lá, o que você quiser,
você sempre tem que descontar pelo menos 10% da quantidade de ração. Olha porque só. senão fica um excesso de calorias ali pro animal. É a mesma coisa de tutor que me fala que dá banana pros animais, né? Ele fala, mas eu dei tipo meia banana só, mas meia banana tipo é muita banana para um bicho pequeno, entendeu? A gente tem que lembrar que uma banana para uma pessoa de 60 quilos, teoricamente te alimenta por um período. E é uma rodela, porque lembrando que o bicho tem tipo 5 quilos, 10 quilos, Até então... porque se ele gostar, ele vai comer mesmo, né? Não, e tem cachorro que Exageradamente. come tipo uma banana inteira, mas não faz bem. Não faz bem, a gente precisa controlar. E aí tem também algumas outras coisas disponíveis no mercado, como suplementação. A suplementação vai entrar de acordo com o quadro clínico de cada paciente, né? De cada bichinho. Mas o que eu preciso saber no momento de adquirir uma suplementação? Olha, eu nunca faço uma suplementação sem de fato ter uma necessidade. Então, por exemplo, Tamara, mas o meu gato é velhinho, eu queria muito fazer uma suplementação. Mas a gente tem que ver se realmente esse gato precisa da suplementação. Às vezes está tudo bem, a dieta que ele está fazendo e tudo que ele está fazendo já está suprindo ele para tudo que ele precisa. Então, a gente não tem essa necessidade de suplementação. Qual animal eu suplementaria, por exemplo? Um animal que eu sei que tem uma dieta ruim. Então, com uma dieta com uma ração de baixa qualidade, ou animais que vivem em abrigo. Então, eu acabei de resgatar o meu gatinho, eu trouxe o meu gato de um abrigo, não sei qual era o tipo de ração que eles davam, mas normalmente em abrigos, ONGs, essas coisas, a ração ela é um pouco mais inferior, porque tem que dar conta de todos os animais. Então, nesse caso, eu daria um suplemento para o gato, para ele dar um up na vida. E a gente descobre fazendo exame de sangue e verificando... Sempre rotina. Gato é um animal extremamente silencioso, ele só demonstra a doença quando ele está muito mal. Para fechar, tem aqueles alimentos que a gente, pelo menos, cresceu aí ouvindo que os gatos adoram, que seria o quê? Peixe, leite, isso pode? Não pode? Pode com moderação? Não, eu falo leite para cão e gato é só quando o bebezinho, a partir do momento que ele virou adulto, não precisa mais tomar, e quando ele toma, ele não tem uma enzima que ajuda nessa digestão da lactose, da caseína e tudo mais. Então, é um alimento que acaba se tornando um vilão, porque o leite causa muita diarreia. Mas o peixe realmente eles gostam, tem fontes de ômega e tudo mais, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Qual o tipo de peixe dá? Então, eu quero dar um peixe para o meu gato. Quer dar um filezinho de, eu tô fazendo um salmão e tá sem tempero, só tá com sal. Beleza, pode dar pro seu animal. E o sal tá tudo bem? Você falou que estivesse não temperado, mas com um pouquinho de sal, que sal também é outra coisa que o pessoal toma como vilão. Não, o sal, lembrando que o sal, assim, em toda refeição precisa ter sal, mas não em excesso, obviamente. Então, um salzinho na alimentação do cão e do gato se faz necessária. Perfeito, então é isso. Para o seu pet estar bem nutrido e saudável, uma alimentação equilibrada, de preferência com a ajuda de uma profissional. O Cebolinha e o Lely ainda não estão por aqui, mas eu vou garantir a foto para a Galeria Pet com a Snow e com o André, pode ser? Pode ser. Olha aqui então, X... Muito obrigado pela participação, gente. E se você tem o hábito de oferecer alimentos industrializados, como rações secas ou úmidas, por exemplo, para os seus pets, saiba que a legislação brasileira busca regulamentar a fabricação desses produtos, viu? As leis são formas de garantir qualidade, minimizando problemas com contaminações. A primeira lei que trata desse assunto é de 1974 e ela ainda está em vigor. Ela dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatória de produtos destinados à alimentação animal. Nela, alguns pontos de destaque são os fatos de que os produtores que não fabricarem os alimentos conforme as normas de saúde e de bem-estar animal podem sofrer consequências, como advertência, multa de até 10 vezes o valor do salário mínimo vigente, apreensão da matéria-prima e até cassação ou cancelamento de registro. Além das legislações vigentes, existem também decretos que regulamentam esse tema. Tem, por exemplo, um de 2003, que trata do direito do consumidor à informação. Ou seja, quem compra esses alimentos para os animais pode se informar de quais são os ingredientes, inclusive aqueles produzidos com insumos geneticamente modificados. Outro decreto, esse de 2009, aborda questões relacionadas aos processos de importação de produtos e matérias-primas,
além de falar sobre a inclusão de classes profissionais para representação da responsabilidade técnica nas fábricas de produtos de alimentação animal. Agora, bora aproveitar os nossos últimos minutinhos aqui para ver registros dos seus bichinhos de estimação na nossa galeria pet? Aqui. A Nega, gatinha da Maria, viu tanta comida no programa de hoje que ela ficou com sede, mas repara só no jeitinho peculiar dela beber água. Ela molha a patinha na tigela e depois lambe tudo. Cada gata aí com a sua mania, né? Mas a Nega não tá sozinha nessa não. Aqui, ó. A Paris, gata da Jéssica, se hidrata igualzinho. Quem será que aprendeu com quem, hein? Além da Paris, a Jéssica tem uma outra gata, a Kate. E aqui, ó, um vídeo das duas comendo uma raçãozinha juntas, parceiras na hora do papá. Entre os cachorros, a gente tem o Mike, filhote da Isabela. Aqui no vídeo, ele estava comendo um sachê de ração úmida, mas neste outro aqui, ó, tava com a família toda junto. A Mel, o Bob e a Amora. E a refeição era outra, franguinho desfiado com cenoura. Delícia, hein? Para fechar, os pets do Júnior, que se alimentam de uma maneira, vamos dizer, diferente. O Alfredo é um sugar glider, também conhecido como petauro do açúcar. E pode não parecer, mas aqui na foto ele estava comendo uma barata. Ele é um bichinho onívoro que come tanto plantas quanto outros animais. Já o Hulk, um sapo Pac-Man. Essa espécie tem uma dieta bastante variada, incluindo insetos e outros animais pequenos, como anfíbios, aves e ratos. E é exatamente do que ele estava se alimentando aqui, ó, na imagem. E o lanche do Negan foi o braço do Júnior? É isso mesmo? Calma, não é um ataque, os dois só estavam brincando. Mas que o Negan tava meio que mastigando o braço do Júnior de leve, só ele tava, não dá pra negar não. Para você continuar por dentro da nossa programação, mandar fotos dos seus bichinhos e ainda sugerir temas para os próximos programas, é só começar a seguir o nosso perfil no Instagram, é o @tvcâmarasjc. Manda pra gente uma mensagem por lá que eu vou estar esperando, tá? Até o próximo Galeria Pet, pessoal. Tchau!